E qual que é o seu maior sonho hoje? Responderia a garantias democráticas. Opa! Ok. Então, Marcos, eu acho que a gente pode começar com você dizendo seu nome, local de nascimento, data de nascimento. Então, eu sou Marcos Antônio da Silva, nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1950. Portanto, tenho 72 anos. Como que você gostaria de ser chamado nessa entrevista? Marcos. Marcos? Marcos Silva. E sobre a sua família, o que você lembra das histórias de seus familiares? Então, a minha família era muito pobre, né? Os meus pais eram do interior do Rio Grande do Norte e foram morar em Natal. Meu pai é de Apodi, que é uma cidade no oeste do estado, perto de Mossoró. E minha mãe é de Jardim do Seridó. É uma cidade do Seridó, perto de Caicó. Estou citando essas duas, que são cidades grandes, são cidades mais conhecidas. E você tem irmãos? Tenho só uma irmã em Natal. Qual que é o nome dela? Sônia. Sônia. E você lembra um pouco de memórias que te contaram da sua origem, dos seus pais, como eles se conheceram, como é que foi antes de você? Então, eles me contavam histórias das vidas deles, né? No interior. A minha mãe ficou órfã de pai jovem ainda, com muitos irmãos. Enfrentaram dificuldades de sobrevivência. E foram ficando adultos, começaram a trabalhar. Meu pai me contava algumas histórias de infância, como ele veio para Natal, mas não eram histórias muito detalhadas, não. Eu lembro pouco. Não lembro com muitos detalhes, não. Sim, dificuldade de sobrevivência. No caso do meu pai, era atividade de trabalho, ele trabalhou na roça, ainda criança. Depois começou a desenvolver atividade de trabalho outras, que não na roça, não? Ambos tiveram uma escolaridade bastante limitada, tanto pela pobreza como também porque eram cidades pequenas e com poucas oportunidades de estudo. Meu pai era uma pessoa muito inteligente e gostava muito de ler, embora tivesse pouca escolaridade. E lia com você lembra disso? Lia revistas, livros. E você teve contato com os avós? Eu não entendi a sua pergunta. Você teve contato com os seus avós? Da parte paterna, não. Da parte materna, muito pouco. O meu avô morreu muito antes de eu nascer, não. E a minha avó já era idosa, doente, quando eu a conheci, ela morreu, eu tinha 5 anos. Eu tenho uma vaga lembrança. E aí você fala que seu pai teve atividade agrícola e depois mudou de atividade, que atividade que ele fazia? Ajudava em comércio, coisas assim. E sua mãe? E depois ele se tornou fotógrafo. Ah, que interessante. Que memória que você tem, Marcos, quando você pensa nessa vida sertaneja? Então, eu nasci em Natal. Né? Meu contato com a vida sertaneja é mais indireta, através dos meus pais. Poucas vezes eu viajei, não para a região do meu pai. Eu só conheci a região do meu pai depois de adulto. Para a região da minha mãe, poucas vezes. Para mim era uma aventura, muito diferente, né? Um estilo de vida diferente. Claro, eu estou falando disso há muito tempo, na década de 50, portanto, o Rio Grande do Norte, né, era bem diferente de hoje, cidades bem menores, a rede escolar muito menor. No interior eu lembro, então, a vida bem mais tranquila, mais animais, né? A população bem menor.
E quando você pensa na sua infância, os lugares que marcaram na sua memória a sua infância, que você... Eu morava num bairro distante da praia, então ir na praia para mim era uma experiência muito boa, eu gostava, eu achava muito bonito, achava muito gostoso na praia, muito bom. Alguns passeios em praça, cinema quando eu era criança era muito barato, era um entretenimento de gente pobre. Eu ia bastante a filmes, às vezes com meus pais, fui crescendo e passei sozinho. E sua irmã, desculpa, eu não, acho que você falou, mas eu não preciso. Ela era mais nova ou mais? Não, ela era um pouco mais velha do que eu, ela ainda é. Claro. E ela acompanhava ou você ia sozinho? Como é que era? A maior parte das vezes acompanhava. E em casa? O que você lembra? Como é que era essa rotina, né? Eu gostava muito de ler. Revistas em quadrinhos, revistas de notícias também. Desde a infância eu gostava disso. E suas brincadeiras preferidas era isso? Era ler, cinema? Ler, cinema. E praia? Na minha infância, até a adolescência, Natal não tinha televisão. Não havia televisão. Então eu já estava na adolescência, introduzido, mas minha família era muito pobre e a televisão para os nossos padrões era muito caro. Então eu não tinha televisão. Não fez parte da minha formação. Televisão não fez parte da minha formação. Eu ouvia rádio. Noticiário, música. Rádio eu ouvia bastante. E a vida escolar? Quando você entra na escola? Lembro. Eu fui alfabetizado numa professora da vizinhança. Ela dava aula em casa. Eu gostava de aprender a ler, gostava de fazer isso. Daí eu entrei na escola e na época era habitual fazer um teste na entrada. E eu entrei no 2º ano. Então já me considerava alfabetizado. Que gostava de ler, né? E o que você lembra dessa escola? Ela era uma escola católica. O horário que eu estudava só tinha meninos. Eu não lembro, não tenho certeza se havia um turno feminino. O horário que eu estudava era só meninos. Era uma escola católica bastante tradicional, quer dizer, todo dia nós rezávamos antes das aulas. Havia a presença de padres, vários padres. Alguns deles davam aulas de catecismo. E havia então muitas atividades católicas, de ir à missa, comemorações dos santos, etc. E a sua família era católica? Minha família era católica. E tinha algum professor que tenha te marcado, você lembra? Uma professora que marcou assim? Eu, em geral, gostava das professoras. A minha primeira professora na escola chamava Inês, eu gostava muito dela, uma pessoa muito simpática. Eu lembro principalmente dessa primeira professora, Inês. E por que ela marcou você? Consegue? Eu tinha uma boa impressão dela como professora, assim, de ser paciente. Havia algumas outras professoras na escola que eram meio ríspidas, e ela não. Era uma pessoa bem tranquila. Isso me fazia um sentimento bom. E na juventude, Marcos? Então, eu mudei de escola, fui para uma escola que não era mais católica. Aí já era a segunda parte do ensino fundamental, que na época chamava ginásio, não é? Para mim, foi uma grande novidade, era num outro bairro, uma clientela diferente, uma clientela de outro bairro. E aí, entrar em contato com professores por disciplinas, que é uma característica do ginásio, não? E também biblioteca. A minha escola do ensino primário não tinha biblioteca.
Essa outra tinha biblioteca. Para mim era uma coisa muito boa, uma novidade. Muitos livros. Livros muito diversificados. E havia assim, o próprio conteúdo da disciplina. Eu não lembro, por exemplo, história geral no primário. Geografia geral, sim, eu lembro. Nós fazíamos mapas de outros países. Eu gostava de fazer mapa. Mas história geral, não. Eu sabia que existia história dos outros países, mas não lembro de ter tido aula. Então, para mim, história geral era aventura, puxa, outros países, história dos outros países, história mais antiga, história medieval. Para mim, aquilo era uma grande aventura. E eu gostava muito de história. E eu lembro de um professor de história que achava que eu falava com desembaraço sobre os temas de história. Isso você gostava? Então já nessa época você já gostava. Mas os meus professores de história, relembrando, não eram propriamente bons, não eram inovadores, era uma história muito convencional. Os períodos bem demarcados, os personagens. Tinha um professor que eu gostava, mas não era tanto do conteúdo, eu nem conhecia tanto do conteúdo. Ele falava com muita eloquência, ele falava com muita firmeza. Então isso eu achava atraente. Ele era profissionalmente advogado, além de professor de história. E a diversão continuava sendo cinema? Sim, muito cinema. E aí, já no ginásio, eu passei a ler mais livros de literatura mais adulta, né? Então, alguma coisa da literatura francesa, brasileira, é claro. Mas escritores franceses, alguns americanos. Eu gostava muito. Eu aprendi a ler livros mais extensos. E você fica em Natal até quando, Marcos? Até 19 anos. Eu vim embora para São Paulo com 19 anos. Para São Paulo com 19 anos. E sua vida afetiva, essa juventude, como é que era? Eu era meio retraído, tímido, né? Demorei um pouco a começar a namorar. E você não teve filhos, né? Não, eu não tive filho. Até gostaria de ter tido. Uma coisa que eu lamento não ter tido. Depois que eu fiquei mais maduro, deixei de me preocupar tanto com ter filho, mas é uma coisa que eu gostaria de ter experimentado. E quando você veio para São Paulo, você já veio com a decisão profissional de fazer história? Na verdade, eu tinha vontade de fazer artes visuais, artes plásticas. Meu sonho era fazer artes plásticas. Eu enfrentei um problema que era o seguinte. O curso de artes plásticas na USP era um curso, na época, de período integral. Eu não sei se ainda é. Eu sei que alguns cursos na USP, na área de arte, são período integral. Teatro é período integral, não? Artes plásticas eu não sei se ainda é. E para mim era impossível fazer um curso de período integral. Eu tinha que trabalhar para sobreviver. Então eu desisti. Os cursos de artes plásticas particulares eram inacessíveis para mim, em termos de pagamento. Então eu desisti. E eu pensei em algumas opções, talvez letras. Depois eu pensei em fazer história pensando em história da arte. Meu vínculo maior com história era história da arte. Daí eu fiz vestibular para história, passei. Percebi logo que história da arte não era uma área muito cultivada. Até existia uma disciplina de história da arte, mas era uma disciplina optativa. Mas eu gostei de fazer história, eu achei muito legal. História em geral eu achei legal, gostei da área. E o que você lembra que foi a principal vivência assim, da sua formação inicial? O que marcou para você nessa formação inicial? Alguma coisa que tenha te capturado? Primeiro, assim,
Quando eu fiz o curso de História, a graduação tinha um currículo organizado cronologicamente. Então, as primeiras disciplinas eram História Antiga e Medieval e Metodologia. Metodologia eu achava muito atraente. Metodologia de pesquisa Metodologia. de ensino. Porque havia toda uma preocupação explicativa, de justificações das escolhas de temas, de problemas. Isso me atraía muito, eu achava muito interessante. Havia um certo diálogo com alguns aspectos filosóficos da história. Isso eu achava muito interessante. Eu tive professores de História Antiga muito bons. Embora eu nunca tenha pensado em pesquisar História Antiga, eram professores muito bons. No Brasil, até pouco tempo atrás, o ensino de História Antiga enfrentava graves dificuldades. Mas meus professores de História Antiga eram muito bons mesmo. Me marcaram muito. Porque além de uma erudição própria da área, línguas antigas, etc., eles tinham muitas preocupações explicativas. Então, tem um professor que já faleceu, ele já era um pouco idoso quando foi meu professor, chamado Paulo Pereira de Castro. Esse professor era muito bom, uma grande capacidade de articulação e também de pensar sobre especificidades de história antiga. Por exemplo, uma coisa que me chamava muita atenção, eu fui aluno dele em duas áreas de antiga, em História do Egito e História de Roma. A tese dele era sobre História de Roma. Mas me chamava muita atenção dele explicar assim, olha, a História antiga tem especificidades. Então, quando a gente fala assim sobre os reinos egípcios, não é a mesma coisa que os reinos da Idade Moderna. Quando a gente fala em Egito, não é a mesma coisa que no Estado moderno. São outras experiências sociais. Era um excelente professor, muito um outro que ainda é vivo, ele era mais jovem, era o Piano de Menezes, também era excelente professor. Especificidade, ele dava a história da Grécia, especificidade da história da Grécia, enorme erudição específica sobre a Grécia e erudição geral de história. Então, embora não fossem áreas que eu pretendesse pesquisar, eram professores muito bons. Os de medieval, certamente eram pessoas muito eruditas, mas eu achava professores mais convencionais, mais narrativos. Se comparava experiências medievais, não me impressionavam tanto. Então, metodologia e antiga eram matérias que me interessavam muito, eu gostava muito dessas duas matérias. E como você chega no ensino de história? Nessa época você já... Então, quando eu entrei no curso de História, eu sabia que havia pesquisa em História, eu sabia que uma possibilidade profissional em História era a pesquisa, mas eu sempre achei muito legal ensinar História. Então eu sempre gostei muito. Eu percebi entre os meus colegas que muitos deles vinham com preconceito em ensinar. Achavam ensinar uma coisa pior, inferior, etc. Então, a profissão ideal para os meus colegas, ainda mais com melhores resultados no curso universitário, eram para a pesquisa. Eles queriam ser pesquisadores. Eu não tinha nada com ser pesquisador, mas eu queria ser professor, achava legal. E quando a gente vai chegando mais para o fim do curso, na época, havia uma divisão muito nítida entre a formação para a pesquisa, embora o conteúdo da disciplina fosse o mesmo, mas a opção para a pesquisa ou a opção para o ensino. E a licenciatura era dada na Faculdade de Educação, em um prédio separado.
Então, vários dos colegas que não tinham interesse por ensino não faziam a licenciatura. Não faziam a licenciatura. Apenas se bacharelavam. Eu sempre quis fazer licenciatura. Para mim, sempre foi uma coisa de interesse. Eu fui para a licenciatura. A licenciatura, na época, nós tínhamos 2 semestres de Psicologia da Educação, que era a base para a licenciatura. Ela era pré-requisito para todas as outras disciplinas. Depois nós tínhamos Didática, uma disciplina, é uma sigla que eu não lembro agora, mas era dedicada à legislação, não lembro mais da sigla, e Prática de Ensino. Prática de Ensino era outra disciplina da licenciatura. Prática de Ensino tinha um problema. Ela era uma matéria muito teórica, pateticamente, né? Nós vimos mil teorias sobre como dar uma aula, como organizar a aula. Isso era meio frustrante para mim. E fazia parte do programa de Prática de Ensino uma aula experimental, que havia um sorteio, era uma turma grande, havia um sorteio, e a pessoa sorteada apresentava uma aula para ser debatida por todos. E eu não fui sorteado. Eu fiquei frustrado, fui chateado. Mas aí tem uma coisa curiosa. A pessoa que foi sorteada era minha amiga. E eu falei para ela, eu queria muito ter sido sorteado, fiquei frustrado. Ela falou para mim, eu não tenho vontade de dar aula, não. Eu fui sorteado, não tenho vontade. Vamos falar com a professora e eu pergunto para ela se eu posso passar para você. Aí nós vamos falar, professora, tudo bem, pode. Então ficou para mim. E quem escolhia o tema era a pessoa sorteada, sabe? E aí, eu juntei essa aula experimental com uma ideia de pesquisa que eu queria desenvolver depois, que era sobre revoltas do começo do século XX no Brasil. Na verdade, eu peguei uma revolta, especificamente foi a revolta da vacina. E preparei minha aula. Eu preparei bastante, li o que era disponível na época. E bolei um esquema de aula para trabalhar. Na época havia aquela epidemia, como é o nome, meu Deus? Esqueci agora o nome da epidemia. Não sei o que, meningocócica. Bom, mas enfim, foi uma epidemia da segunda metade da década de 70. Essa epidemia existia e a ditadura da época fazia de conta que não existia. Resistia a admitir que havia uma resistência ditatorial. A epidemia não era noticiada. Então, isso era discutido na sociedade. E a imprensa conseguiu introduzir o tema. A ditadura reconheceu que estava havendo a epidemia. Meningite. A ditadura reconheceu e promoveu uma campanha de vacinação. Foi uma grande campanha. Eu era bancário na época e trabalhava em frente a um grande posto de vacinação. Então eu acompanhei, inclusive me vacinei nesse posto. E eu resolvi narrar isso no começo da minha aula, para colocar assim a historicidade da vacina. Como é que, para a nossa contemporaneidade da época, demorou a vacinar por causa do governo, a resistência do governo, mas findou vacinando. E quando vacinou, todo mundo queria se vacinar. Todo mundo queria se vacinar. Para colocar como era um hábito histórico, que se tornou habitual. Era meningite. Meningite, eu não estava lembrado do nome meningite. Então, a campanha foi feita e teve grande aceitação, todo mundo queria aceitação. E contrastei com a situação do começo do século. A vacina contra a febre amarela
enfrentou graves resistências. Né? Inclusive uma revolta. Né? Eu procurei colocar que não era idiotice, burrice da população. Era uma situação cultural. A vacina era uma prática relativamente recente. Era uma prática a partir de meados do século XIX. Pouco habitual ainda. E as pessoas resistiam por esse motivo. Tinham medo, tinham vergonha. Havia resistência moral de achar que as mulheres serem vacinadas por pessoas desconhecidas era uma exposição do corpo, né? Que o pessoal da campanha da vacina entrar na casa das pessoas, era uma invasão da casa. E também havia medo. Então a minha aula era uma aula que procurava explicar a resistência. E eu narrei a revolta, como aconteceu, etc. E tal. E como ela se misturava com outros problemas da época. Então foi uma aula muito... Eu pesquisei muito essa aula, me dediquei muito. Bom, e aí a professora gostou muito. Ela fez críticas técnicas. Por exemplo, ela me observou que eu não usava bem o quadro. Eu usei o quadro, mas ela achou que o meu quadro era muito desorganizado. Como é importante um quadro organizado. Ela falou assim, olha, você tem que pensar que o quadro tem que ser compreensível para quem não pegou a aula do começo. A pessoa vai pegar, através do quadro, as partes que perdeu. Mas ela gostou muito do conteúdo, da dinâmica da aula, ela elogiou muito. Eu usei exemplos de literatura, ela achou isso legal. Então a aula foi bem sucedida. Foi bem sucedida, né? Foi bem sucedida. Tem uma coisa que eu não falei para você. Quando eu entrei no curso, eu achava minha voz muito incompreensível para dar aula, sabe? Eu achava minha voz até desagradável, pouco audível. Durante o curso, eu fiz vários seminários, é claro, e eu procurava organizar a voz, sabe? Era uma preocupação. Aí, alguns professores no curso de História até achavam que eu falava organizadamente, etc. Então, eu fui me convencendo ao longo do curso que a minha voz era inteligível, que dava para entender o que falava. E nessa aula, percebi que as pessoas não entendiam. Eu lembrei de uma coisa dessa aula. Além do conteúdo propriamente dito, eu tinha muita preocupação com uma certa dinâmica da aula, dinâmica física da aula. Então, de levantar, de caminhar, de prender a atenção do aluno, etc. E isso a professora de prática de ensino elogiou, achou legal. Ela achou legal. E você citou alguns professores lá de História Antiga que foram eu achei interessante quando você fala deles, você fala que era explicativo, sim, que você gostava. Mas aí nesse momento que você começa a dar aula, quais foram as principais referências na sua trajetória até, não só na graduação, na sua trajetória, você tinha umas referências assim de professores? Você quer dizer outros professores? De referência bibliográfica, de professores, sim. Referências mesmo. Então esses professores de História Antiga sempre foram referências importantes para mim. Uma postura explicativa, articuladora, sabe? História Antiga, antes de eu ser aluno deles, às vezes me dava a impressão de uma coisa meio distante, distante no tempo, é claro, mas distante até nas experiências específicas. E, a meu ver, esses professores, não, eles articulavam com problemas gerais, teóricos, e problemas gerais da experiência histórica. Claro que aquela história é diferente da história contemporânea, da história moderna, mas eles faziam dialogar com essas outras temporalidades, certo? Não é para dizer que uma coisa é igual à outra, mas até na diferença, ajudar a entender a outra. Então, para mim, eles eram referências importantes.
Tiveram outras no ensino? Sim, eu tive professores muito bons de Brasil contemporâneo, também de história contemporânea. Lembro principalmente do interesse que eles despertavam em termos explicativos, mas alguns no sentido de ampliar o entendimento de fontes para ensino e pesquisas, né? E aí você foi para o mestrado e doutorado um seguido do outro? Você deu um tempo? Como é que foi? Então, durante muito tempo eu não pensava tanto, não tinha nada contra a pesquisa, mas não pensava com clareza. Pensava que era uma coisa um pouco inacessível. Eu tinha um colega, um amigo de graduação, que queria fazer pós-graduação, estava preparando um projeto de pesquisa. E ele me incentivou a pensar nisso. E aí eu findei conversando com um professor de teoria da história. Ele achou legal, eu tinha interesse em mexer um pouco com história da imprensa, mexer um pouco com essa temática das revoltas sociais. E pensei em um ângulo de documentação e cheguei à caricatura. Eu sabia que a caricatura tratava desses movimentos sociais, e eu tinha muita ligação com caricaturas, tanto como leitor, é claro, mas até no plano de fazer. Quando eu era bem jovem, eu tive algumas aulas de desenho, em cursos livres de desenho. Então eu gostava de artes visuais, de desenho, e encarava a caricatura como um ramo de artes visuais. Até hoje não quero. Até hoje não quero. Então eu propus para esse meu futuro orientador, que era meu professor de história, de teoria da história, o Ulisses Guariba, e ele gostou da ideia. E aí eu comecei a procurar documentação e findei me interessando não tanto pela revolta contra a vacina, mas por uma outra revolta, a revolta contra a chibata. Selecionei periódicos e montei um projeto. Ele gostou do meu projeto e apresentei o meu projeto para a FAPESP. Eu consegui uma bolsa do mestrado. Eu fiz o mestrado, defendi o mestrado. Que ano que foi isso? O meu mestrado foi em 81. Então, quando eu defendi o meu mestrado, eu já estava na rede de ensino, na rede de ensino médio, como professor. E aí surgiu uma oportunidade, já com o mestrado defendido, eu fiz um concurso para a Unesp de Assis e passei. E eu era casado. A princípio, a minha então mulher era professora na rede estadual. Ela tentou transferência e não conseguiu. Era muito difícil na época, não sei se ainda é assim, transferência para escolas do interior. E aí eu fiz um outro concurso na USP e entrei no concurso da USP. Então eu só fiquei um ano em Assis e vim para a USP. Então deixa eu entender. Você disse que era trabalhava em banco? Sim, né? trabalhar no Banco do Brasil. E aí você faz a graduação, você se encanta pelo ensino e você vai para a educação básica e deixa o banco. Como que foi isso? Na verdade, eu deixei o banco quando eu consegui a bolsa. Ah, tá. Quando eu consegui a bolsa. Depois eu entrei, eu fiz concurso na rede e entrei. E aí quanto tempo que você ficou na educação básica? Eu fiquei na educação básica
3 anos. 3 anos. Aí você fica um ano em Assis, volta para a USP, voltei para São Paulo, para a USP. Uhum. E quais são as principais atividades, ações, né, que você desenvolveu no início dessa trajetória sua de ensino? Sim, ensino, pesquisa, extensão, com o que você se envolveu? Então, quando eu comecei a pós-graduação, eu passei a frequentar os simpósios da ANPU, a Associação Nacional de Professores de História, que na época chamava Professores Universitários de História. Como o nome antigo indica, os sócios da entidade eram professores universitários. Ela foi criada como uma entidade de professores universitários. Os professores da rede podiam assistir aos encontros, mas não podiam apresentar trabalhos de pesquisa. Havia uma discussão dentro da associação, a principal liderança dessa discussão era a Dea Fenelon, no sentido de que a associação deve mudar os estatutos, aceitar os professores da rede como sócios plenos, com direito a apresentar comunicações de pesquisa. E a argumentação era muito boa, lembrando assim, que naquela época estava havendo uma grande mudança na pós-graduação, a época de grande expansão da pós-graduação no Brasil. E muitos professores faziam pós-graduação. Portanto, essa separação professor universitário e professor de nível médio não tinha mais sentido. Professor, era 90, né? Final da década de 70. A passagem para a década de 80. Ah, então essa passagem foi bem antes, então, na ANPU. Não, a ANPU foi criada na década de 60. Sim, mas aí essa passagem do professor da educação básica para entrar na ANPU... foi no final da década de 70. Muito depois, em 90, então já foi em 70. Interessante. Foi no final da década de 70. Essa proposta enfrentou resistências, havia professores que eram totalmente contra. Mas foi submetida à votação e foi aprovada. Tem muitos professores da rede que faziam pós-graduação. Sim. Até hoje. Sim, até hoje. Que bom. E aí você tem a passagem pela ANPU, você sempre, na verdade eu estou falando de fora, tá? Como admiradora do seu trabalho. Eu sempre te vejo na história, pesquisa e muito no ensino de história também. Você sempre levou essas duas coisas ao mesmo tempo. Sim, eu sempre achei importante essas duas coisas. Eu sempre achei importante essas duas coisas. Eu entendo assim que a pesquisa, ela não existe para o pesquisador, né? Ela existe para o mundo. E eu penso que é muito importante que a pesquisa seja feita e que ela seja transmitida a outros profissionais e à população em geral. E o veículo principal dessa transmissão é o ensino. Então eu acho muito legal que a história pesquisada, inovadora e crítica, né, seja levada ao conhecimento geral dos jovens. É claro que a pesquisa tem um nível de especialização que não é concebido para ser transmitido para esses jovens. Mas pode ser transmitido com as devidas mediações. Eu lembro, Marcos, que quando eu comecei a me interessar pelo ensino de história como pesquisa, já no doutorado, não tinha tantos livros assim, Circe Bittencourt, algumas coisas e tal, e Marcos. Então tem um livrinho seu lá de 95, se eu não me engano, que ele era assim, quase que uma bíblia, que era o que tinha, né? A Circe, a Katia Budi, a Ernesta, eram poucos professores que escreviam no ensino de história. Então, você está se referindo ao livro Repensando a História, que é de 80 e... Repensando a História, bem isso? 84. Como que foi escrever aquele livro? Você lembra? Então, eu já era professor na universidade e me convidaram para uma mesa redonda sobre ensino de história. Eu preparei o texto para a mesa. Houve muita discussão, etc. e tal. E aí me ocorreu a ideia de propor um livro discutindo ensino de história.
A primeira ideia foi convidar as pessoas a participar da mesa, é claro. Mas aí havia muita gente que se interessava por ensino de história, inclusive pessoas que não lecionavam no ensino médio, na universidade. Aí a ideia foi bem aceita, tivemos vários colaboradores. Eu lembro o Carlos Desendini, o Adalberto Machon, que eram professores da USP, que não atuavam no ensino médio, mas tinham discussões muito boas, de caráter metodológico geral e muito aplicáveis ao ensino. O Carlos Desendini ainda mais diretamente. A discussão do Adalberto era indireta, mas foi muito boa. Eles participaram dessa coletânea e vários outros colegas. Aquela coletânea teve uma repercussão muito grande. Ela deve ter tido 5 edições. Uma edição foi comprada pelo Ministério da Educação. Ela teve uma recepção muito legal. Grande, E sobre as suas orientações, Marcos, no trabalho de orientação, você formou muita gente, né, no ensino de história, pessoas importantes. Quando eu comecei a mexer com orientação, uma das minhas áreas de interesse era orientar em ensino. A primeira que eu orientei foi a Selva. A primeira? Foi a primeira no campo de ensino. Foi. Então, e aí eu fui procurado por algumas pessoas. A Selva, a Cláudia Risse, que tem uma dissertação muito boa. A dissertação dela mesmo foi orientada na PUC pela DEA, mas o doutorado dela foi comigo. A dissertação dela é excelente, muito boa. O doutorado também. Sim. Então, eu orientei bastante a Elaine Lourenço, que é da Unifesp, em Guarulhos, e várias outras pessoas que mexem com o ensino. Como que era o Marcos orientador? Conta pra gente. Como era o quê? O Marcos orientador. Como que vocês... Eu tinha uma metodologia, uma coisa, mas com cada um você decidia, como que era? A orientação é muito personalizada, né? A orientação é bastante personalizada. No caso dos trabalhos sobre ensino, claro que isso significa pegar o que está rolando no campo do ensino, tanto em termos da pesquisa sobre o ensino, quanto em termos de publicações, em termos de legislação. A legislação muda muito. A legislação do ensino muda muito. Muda muito. Oscila muito, né? Oscila muito. E, na verdade, o debate universitário sobre o ensino é muito associado a essas modificações de legislação. É muito associado a essas modificações de legislação. As demandas de um tempo, né? É sim. E os trabalhos de extensão? Você se envolveu bastante? Como que foi? Sim. Na época que eu comecei a lecionar na universidade, havia uma grande expansão das graduações em História, e eu e outros professores universitários, é claro, recebíamos muitos convites para outros estados. Então, numa dessas, eu fiz muito trabalho de extensão em outros estados, né? E no próprio estado de São Paulo, é claro. No próprio estado de São Paulo. Cursos livres eram oferecidos na USP ou através da Secretaria de Educação. Esse trabalho foi feito com bastante frequência. Mas espera aí, você me falou sobre o seu mestrado, aí você fez o concurso, mas aí você não falou dos doutorados. Quando você fez o doutorado, você eu já era professor na universidade, já era professor na USP. E como é que foi o doutorado? Então, o doutorado foi, por um lado, mais tranquilo, a gente já tem mais experiência e tal. Por outro lado, um doutorado é sempre uma pesquisa mais pesada do que o mestrado, né? Nesse aspecto foi um pouco mais difícil, maior documentação. O material que eu trabalhei, tanto no mestrado como no doutorado, eram periódicos do Rio de Janeiro. Na época, não havia essa facilidade
colocação online. De acesso digital. Hoje em dia, o acesso digital, hoje em dia o acesso a boa parte da imprensa brasileira é fácil por via digital, né? A Biblioteca Nacional digitalizou uma parte muito considerável da imprensa brasileira. Na época isso não existia. Então, sem fazer pesquisa presencial nos exemplares físicos, o material que eu pesquisei existia na Biblioteca Mário de Andrade, material físico. Mas, de qualquer maneira, exigia fazer viagens ao Rio para leituras complementares. Então, eu fiz as pesquisas na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, inicialmente, e depois precisei ir ao Rio de Janeiro, para a Biblioteca Nacional, para outras instituições do Rio de Janeiro. E, na verdade, você falou, né, que você tinha um interesse pelas artes, etc., mas de qualquer forma, na história, você acaba trazendo, né, a caricatura, cinema, as artes visuais. É o material que eu puxo. É o material que eu puxo. Que você gosta bastante, né? E aí, naquele livro que você escreve com Selva, Ensinar a História no Século XXI, vocês trabalham com as diferentes linguagens, né, em sala de aula. Você pode contar um pouco mais, assim, sobre essas imbricações da arte no ensino de história? Então, quando eu fui aluno de pós-graduação, uma lembrança que eu tenho é que, na área de história, a pesquisa com linguagem artística não é que ela fosse rejeitada totalmente, mas ela era meio tratada como uma coisa de fora da história, sabe? Então eu lembro que muitos orientadores, diante de pesquisas sobre cinema e história, falavam assim: isso é pesquisa para a ECA, você deve fazer no curso de cinema da ECA, ou música, né? Isso aí é pesquisa para na ECA, você faz lá, no curso de música, etc. E tal. Nada contra os cursos da ECA e similares em outros estados. Mas eu penso que é também da história. É também da história. É também da história. Então acho que é importante, sem qualquer preconceito contra as pesquisas feitas na ECA e em cursos de comunicações, nós entendemos que isso é documentação histórica. Isso é um material muito importante. Não apenas para a linguagem específica, né? Para as relações sociais em geral. Para as relações sociais em geral. Então isso era uma preocupação minha na orientação. Incentivar a pesquisa com linguagens artísticas, ou o uso das linguagens artísticas no ensino de história, não como um material estranho de um outro campo de conhecimento, mas como um material da experiência social. Material da experiência social. Então as pessoas, a literatura, por exemplo, a literatura é uma referência importante para os leitores. Então, para os leitores em geral. Para os leitores em geral. O Antônio Canto, excelente crítico literário, ele falava que a literatura ocupava um espaço informal das ciências sociais, né? Que as pessoas aprendiam relações sociais, história, geografia, lendo ficção, lendo poesia, lendo diferentes gêneros literários. Também, é claro, as pessoas aprendem com os livros específicos de cada área, mas há um aprendizado informal de história através da literatura. E aí você traz isso para o ensino de história, né? Então, isso para mim era uma preocupação, não como um apêndice da história, mas como uma dimensão da experiência histórica. Como parte, né? E aí agora, eu observei que você tem 2 livros, um deles tem 2 edições, inclusive, eu vi lá, e os títulos você menciona o prazer e brinca, né, com essa palavra. Fala um pouquinho com essa brincadeira que você brinca com o prazer na sua Então, eu tenho uma preocupação, às vezes o conhecimento histórico é tratado de uma maneira excessivamente formal. Excessivamente formal. É claro que a história, o conhecimento histórico não é uma produção literária no sentido de estilo e ponto. É claro que a pesquisa histórica, o ensino de história exige cuidados metodológicos específicos, a documentação, determinadas técnicas de quantificação, etc, etc, etc.
Mas eu penso que tem uma face do conhecimento histórico que diz respeito à beleza da expressão do historiador. Eu tenho grande apreço por historiadores, cientistas sociais, que têm preocupação com essa beleza. O Sérgio Buarque de Holanda, que é um importante historiador brasileiro, escreve muito bem, um estilo elevado, clássico, né? O Gilberto Freire tem um estilo muito diferente do Sérgio Buarque, escreve muito bem, são excelentes escritores. É claro que eles são importantes como historiadores, como cientistas sociais, não apenas pela excelência da escrita, mas também essa excelência da escrita faz parte. Então, quando eu peguei o mote do prazer, pensar assim, olha, pois é, uma pesquisa histórica, ela também deve suscitar o prazer da leitura, o prazer de assistir a uma aula. É também uma aula bem concebida, uma aula bem planejada. Existem professores com excelente capacidade de expressão verbal, que escrevem muito bem, falam muito bem. A meu ver, isso é um algo a mais de grande peso, de grande expressão. Eu entendo assim que a história, fora uma dimensão sisudez, da seriedade do trabalho, da pesquisa, ela deve também suscitar esse prazer, o prazer no aluno, o prazer no leitor. Penso que é muito bom que esse prazer exista. Esse prazer existe. Fica muito bom, né? Os seus títulos são convidativos, né? Para ler. E ainda no campo do ensino de história, você participou de alguns desafios do campo, né? Você pode citar o que você considera o principal desafio do campo do ensino de história nos últimos tempos que você tenha participado? Eu não sei se eu entendi o que você quer dizer com desafio. Eu entendo assim que a educação, inclusive o ensino de história, ela é um universo de disputa intelectual e também de disputa institucional. Disputa não significa exclusão de nada, não é um excluir o outro, não. Mas as pessoas têm formulações diferentes, têm compreensões diferentes, têm explicações diferentes. E a educação é um campo de disputa entre essas explicações. Aí é que eu falei que eu não sei se eu entendi direito o que você tratou como desafio. Eu penso que, para mim, os debates, as discussões sobre a proposta curricular do Estado de São Paulo na década de 80 foram um grande desafio, sabe? Um grande desafio. Porque havia um contexto político específico do fim da ditadura, de 64 a 85. E havia um universo de discussão sobre diferentes possibilidades explicativas da história. Como eu penso sempre em ensino e a pesquisa da história conjuntamente, eu penso que as discussões metodológicas gerais da história são muito importantes para o ensino da história. Sabe? Eu não penso que as discussões, por exemplo, sobre a colonização brasileira, as diferentes modalidades de explicação da colonização brasileira sejam uma coisa da pesquisa na universidade. Não, elas são na escola. Elas estão na escola. Então, debater o que era o Brasil entre aspas, dos séculos XVI a XVIII, não é um problema apenas da universidade. É também um problema do ensino fundamental e do ensino médio. Eu penso que as últimas conquistas da pesquisa mais avançada, elas são muito importantes para serem levadas para os jovens. Tá? E a proposta curricular da década de 80, do final da década de 80, no Estado de São Paulo, foi uma proposta, por um lado, mobilizou bastante essa discussão e, por outro lado, enfrentou graves barreiras. Né? A ditadura formalmente acabou em 85. Portanto, depois de 85 nós temos uma reestruturação
de vários aspectos da sociedade brasileira. Eu entendo que aquela proposta curricular era uma parte dessa reestruturação e ela enfrentou graves barreiras. São barreiras múltiplas, não são simplesmente políticas, não, embora façam parte de um contexto político intenso. Né? Por exemplo, havia um tópico importante naquela proposta que era pensar que o ensino de história era um universo de autonomia do professor, autonomia intelectual do professor. Portanto, o professor também era um pesquisador. Era um pesquisador no sentido das escolhas historiográficas que ele fazia, no sentido das escolhas explicativas que ele fazia. E isso enfrentou graves barreiras, graves oposições. Naquela proposta, nós que formulamos a proposta, defendemos assim que os livros didáticos fazem parte do ensino de história, mas não são o centro do ensino de história. Eles são um instrumento do ensino de história, junto com múltiplos outros instrumentos. Tá, então vamos retomar um pouquinho, a gente estava falando do desafio da década de 80, que foi a proposta de curricular de São Paulo. Então, eu estava falando, a proposta curricular foi em 88. Eu encaro que o ensino e a pesquisa são espaços de debate, de disputa. Eu confesso que eu fiquei assustado na época com a violência que a questão assumiu. Quando lembro esse assunto, destaque que a proposta curricular de História foi alvo de editoriais do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo. Ser tema de um editorial nesses jornais não é pouco. Só que eu não falo isso como uma coisa boa, não, porque foram editoriais agressivos, violentos, de desqualificação intelectual e também de acusações políticas. Acusava o Provost de ser porta-voz do PCdoB. Eu penso que, da maneira como foi colocado, era algo extremamente pejorativo, porque, primeiro, não correspondia à realidade dos fatos, segundo, tratar como não existindo intelectualmente uma dimensão do conhecimento, etc. Mas eu lembrei que eu estava falando para você, antes da nossa interrupção, eu tenho a impressão de que editoras de livros didáticos reagiram de maneira muito violenta, agressiva, se sentiram atacadas, ameaçadas, editoras e autores de livros didáticos. Eu não penso que livro didático é um inimigo do ensino de história, só que eu penso que não é o centro do ensino de história, não é a nuvem do ensino de história, é um instrumento, dentre outros. É um instrumento dentre outros. A barra foi muito violenta, em termos de imprensa, opinião pública. E essa proposta foi suspensa e reelaborada. Ficou como um documento da época, né? Ficou como um documento da época. Sim. Então eu penso que aquele foi um momento muito difícil. Muito difícil. Mas eu notei depois que essa área é muito, usaria a palavra, delicada, intelectual e politicamente. Então, quando no governo da Dilma ainda houve discussões sobre a base nacional do currículo comum, a coisa se caminhou para algo parecido. E você estava naquele grupo que pensou a primeira versão, né? Na verdade, eu era consultor do grupo, né? Eu era consultor do grupo. Tá. Era consultor do grupo. E aquela primeira versão foi descartada. Foi descartada. Ela não foi discutida, ela foi descartada.
E ela foi descartada, inclusive, no momento que ela estava bem no começo. Ela estava bem no começo. Então, dá para perceber que o debate sobre ensino é muito delicado e a área de história é especialmente delicada. E na época eu lembro que o ministro Janine Ribeiro deu uma segurada na proposta, depois liberou, mas dizendo que não era do MEC, e aí você fez uma manifestação, depois até rendeu um artigo, né, Marcos? Mas você pode contar um pouquinho, assim, essa ação que apontava o perfil ideológico da BNCC? Como que foi sua participação nessa... Eu tenho uma lembrança mais extensa da de 88 do que da BNCC, sabe? Foi mais duradoura, etc. Duradoura a discussão. No caso da BNCC eu senti um descarte. É um descarte com acusações que não aceitaram respostas. Por exemplo, a nossa discussão preliminar está bem no começo da discussão. Sugeria que o ensino de história não se processasse automaticamente na ordem cronológica, que suscitasse nos alunos a iniciativa de procurar elementos. Cronologia é um elemento importante, é claro, do conhecimento de história, mas não que a cronologia por si só explique a história. Nesse sentido, nós começamos a propor a possibilidade de diferentes focos iniciais para o ensino de história e diferentes focos explicativos. Uma ideia que, a meu ver, foi a que suscitou maior polêmica foi a possibilidade de pensar o campo da história antiga, a chamada história antiga, em primeiro lugar, como pluralidade, não temos só uma história antiga, existem múltiplas histórias antigas. Em segundo lugar, é um campo que é reelaborado em diferentes épocas e que essas reelaborações são objeto também para as crianças. Nós pensamos, por exemplo, como é que a história antiga aparece na época moderna, reelaborada na retórica, na literatura. A mitologia grega aparece nos Lusíadas. Como é que ela aparece reelaborada? Mas isso é uma discussão muito inicial. E quando nós falamos isso, nós estamos falando a história antiga é fundamental, sim. Só que ela não é algo que se explica cronologicamente. Ela é algo a ser interpretado. Interpretado, inclusive a partir da indagação sobre quem interpreta. Né? Então existem referências à história antiga no nazismo. É importante nós pensarmos como é que isso é reelaborado em diferentes experiências sociais. Mas isso foi interrompido. Com perda do direito à palavra. Foi algo meio assustador. Só que esse exemplo da BNCC, a meu ver, foi tão abrupto, o outro durou mais tempo. O de 88 durou mais tempo. E o que você atribui essa duração? Não sei. Estou sendo sincero ao falar não sei. Não sei a que atribuir. Porque no caso de 88, eu penso que havia uma resistência muito grande de editores e autores de livros didáticos. No caso da BNCC, não sei. Não será que na década de 80, ainda que tivesse muita resistência, mas existia uma predisposição para o debate democrático que estava no contexto, iniciando uma democracia? Não sei. Havia vontade de democracia, mas não havia prática de democracia. Não havia prática. Foi barrado e acabou. Né? No caso da BNCC, era um contexto no governo da Dilma Rousseff, era um contexto democrático.
Eu não atribuo ao governo dela, propriamente dito, dela. Não sei a quem atribuir. O Ministério agiu de uma maneira que eu considero errada. O ministro declarou que não era a voz do Ministério. O documento tinha assinaturas. Em momento nenhum foi dito que o documento era a voz do Ministério. E era um documento em elaboração. Eu não sei o que aconteceu. E a resistência? Nunca me chamaram. O Ministério nunca me chamou para conversar. Nunca me chamou para conversar. E a resistência não foi só política, mas foi inclusive dentro da própria AMPU, né? Alguns grupos de trabalho se manifestaram contra também, né? O próprio História Antiga. Pois é, mas se manifestaram antes da hora, no meu entendimento. Sim. Antes da hora. Sim. Não havia uma proposta elaborada. Que na verdade era a hora de contribuir, né? Estava no momento, inclusive, deles contribuírem, né? Você considerou desgastante esse momento? Eu não disse o pergunta. Você considerou desgastante esse momento? Sim, foi desgastante. Foi muito ruim. Mas, bola para frente, né? E eu acho importante o seguinte, assim como os livros didáticos têm a sua importância, mas não resumem o ensino de história, essas discussões têm sua importância, mas não resumem o ensino de história. Então, a BNCC não resolve o ensino de história, ela é uma referência. É uma referência a ser debatida. O debate continua. Na universidade, nas escolas. A resistência. Eu penso que a palavra final é do professor. A palavra final é do professor. Sim. E não é uma palavra, aliás, a palavra final para mim não existe nunca, né? Ela está sendo sempre reelaborada. Né? Uma vez que o ensino é um diálogo com os alunos. Você ainda está atuando no ensino de história? Desculpa, não entendi. Você ainda está atuando como docente? Sim, então, sim. Já aposentou? Não sei como que a aposentadoria habitual na universidade é aos 70 anos. Eu completei 70 anos em 2020. Antes de eu completar os 70 anos, houve a eleição do Bolsonaro, que, para usar a palavra sincera, me deu muito medo, a eleição dele. Medo geral, político. O que ele anunciava contra mulheres, contra negros, contra os pobres. E eu tive a sensação de que haveria um ataque às aposentadorias. Portanto, eu pedi a aposentadoria. No segundo semestre de 2019. Minha aposentadoria saiu em abril de 2020. Portanto, a minha aposentadoria saiu antes da reforma. Da Covid ser declarada oficialmente como pandemia. Eu nunca dei aula presencial depois da aposentadoria. Eu dei um curso no segundo semestre do ano passado, 2021. Na graduação. Eu tinha pensado em oferecer esse curso na pós-graduação. Houve um problema interno na nossa área de metodologia. Um professor com problema de saúde, precisando fazer tratamento com urgência. E o coordenador da área me pediu para entrar no lugar dele. Então eu fiz as devidas adaptações do meu projeto de curso e apresentei na graduação. Foi um curso, um semestre inteiro. E para mim foi muito bom. Foi uma experiência muito legal. Contato com a graduação. Eu estou, portanto, habilitado a dar aula e pretendo voltar a dar outras vezes, claro. Eu tinha pensado em dar agora no segundo semestre, mas o meu problema no joelho está pior
E está previsto uma cirurgia agora no começo do segundo semestre. O começo é agora. Está previsto entre agosto e setembro fazer a cirurgia. É uma cirurgia que a recuperação é um pouco demorada. Eu vou colocar a palavra no implante, não lembro agora. Uma rótula, né? Uma rótula. Prótese. É uma prótese, A palavra é prótese. E eu devo ficar 2 meses em repouso. Eu resolvi não oferecer curso agora no segundo semestre. Então, provavelmente oferecer no ano que vem. Não sei se será na graduação ou na pós-graduação. A gente está encaminhando para a finalização da entrevista e eu queria que você me falasse um pouco, né, como você avalia, né, que mudou em relação do ensino de história na escola, desde o início da sua experiência lá, na graduação, para agora, na escola. Então, pensando quando eu comecei a dar aula, na segunda metade da década de 70. Era um contexto ditatorial. As ditaduras querem controlar tudo, mas não controlam. Não controlam. Eu lembro que a minha primeira turma no ensino público, ainda era ditadura, eu resolvi introduzir a disciplina História da América no ensino médio do estado de São Paulo. Aí eu resolvi trabalhar com os alunos, dentre outros materiais, o livro A Ilha, do Fernando Moraes. Era um livro de reportagem. Ele é um repórter, é um jornalista. Em que ele fala sobre Cuba. Na época, Cuba era um assunto praticamente ausente da imprensa brasileira. Ele não estava no ensino de história. Não estava no ensino de história. Quando introduziram o programa de História da América, que é um programa interessante, um programa legal, escolhiam casos da América. Além de panorama geral da América, casos nacionais. Não tinha Cuba. Tinha Brasil, Argentina, México, Venezuela. Venezuela na época era muito falado por causa do petróleo. Não tinha Cuba. E eu falei para o pessoal, precisamos falar sobre Cuba. É o único país socialista no continente americano. Precisamos conhecer Cuba. E pegamos o livro do Fernando Moraes, que é um livro bem escrito. É um bom jornalista, escreve e escreve muito bem. E os alunos gostavam, nós lemos juntos o livro A Ilha. E eu encarava aquilo assim, olha, a ditadura está aí, mas a gente pode dar uma contornada. Dar uma maneira de contornar. Eu penso assim, que isso que eu falei sobre a última palavra entre aspas, do ensino de história, quem dá é o professor. Portanto, você está com seus alunos e você tem uma liberdade de apresentar e interpretar. Eu entendo que o ensino reflexivo não pode ser obediência à lei ou a normas. Ele é um ato de pensamento, do professor junto com os alunos. É um esforço para os alunos entenderem a história como um universo de pensamento. Às vezes as pessoas pensam que estudar história é um desfile interminável de nomes e datas a serem memorizados. Isso é não história. História são experiências humanas, sobre as quais nós pensamos. Nós também somos seres humanos, nós também vivemos experiências históricas e pensamos sobre essas experiências. Então, a avaliação que eu faço do ensino de história hoje, aquela ditadura acabou, houve um período de certa democracia. A meu ver, desde Temer, nós temos uma experiência de nova ditadura. E entendo que a função do professor de história e de outras disciplinas é o incentivo ao pensamento, à reflexão crítica.
É claro que isso não se dá no abstrato, isso é um processo concreto, que envolve desde o salário do professor até materiais disponíveis. Não são brigas separadas. Eu percebo que depois daquela ditadura, ao longo da experiência minimamente democrática, e agora com essa nova ditadura, a educação enfrenta graves problemas, né? O primeiro problema que eu sinto é extremo descompasso entre ensino público e ensino privado. Não que o ensino privado todo seja bom e o ensino público todo seja ruim, não. Mas há um descompasso muito grave, muito preocupante. As condições materiais do ensino privado costumam ser melhores, porque ele é pago. E as melhores escolas privadas são muito caras. Pegar uma escola como Santa Cruz, que é uma escola muito boa, é absurdamente cara. É difícil acesso até para a classe média. Às vezes dá a impressão que é uma clientela de pessoas de alto nível de rendas que conseguem acompanhar aquelas mensalidades. E aí são condições boas instalações, bons materiais, etc. A maioria das escolas públicas, infelizmente, não tem essas condições materiais. E tem as condições humanas dos professores. Nível salarial péssimo das escolas públicas, com raras exceções. Eu falo com raras exceções porque, embora não sejam excelentes, são bons os níveis das escolas técnicas federais. Que a maioria é o modelo da escola pública. Então, eu penso que esse descompasso precisava ser gravemente atacado. Coisa absurda. Antirrepublicano. Esse descompasso. Quer dizer, quem pode pagar uma fábula, aí tem a educação legal. Os que não podem pagar essa fábula estão condenados a um ensino materialmente depauperado. Péssimo. E como você avalia a pesquisa no ensino de história? Eu entendo que ela se expandiu, isso é muito bom. Eu até quero destacar uma coisa específica, que é a existência do ProIST. Quando o programa ProIST apareceu, eu fiquei muito contente, muito entusiasmado. Inicialmente ele era restrito a poucos estados, né? Eu lembro Rio de Janeiro e Bahia, não sei se tinha outros estados. Eu mandei uma carta para a coordenadora do Rio de Janeiro, perguntando se abrangeria outros estados. Ela me respondeu educadamente, gentilmente. Sim, que havia previsão, e em seguida houve a expansão. Então o ProIST eu acho uma experiência muito interessante, que é pensar sobre o universo do ensino de história de diferentes maneiras. O primeiro esboço do ProIST era que todos os pós-graduados recebessem bolsa. Infelizmente, piorou. Não é para todos. Mas eu acho muito bom que o ProIST exista, que haja uma preocupação formal com a pesquisa sobre ensino de história de diferentes maneiras, né? A pesquisa interpretativa, a pesquisa de produção de materiais, legal, que bom, ótimo. Sim. É claro que essa produção é uma produção justificada, explicada, mas gera resultado muito bom. Eu já participei de algumas bancas do ProIST e tive uma impressão muito boa. Esse ano o pessoal da Unifesp de Guarulhos me convidou para a aula inaugural do curso deles, do ProIST. É um contato muito bom. Então, a meu ver, isso é uma conquista, isso é um avanço. Isso é um avanço. Precisa ir mais longe, Às vezes me dá a impressão que no Brasil há algumas atividades que são tratadas quase como exceção, sabe? Por exemplo, você tinha mencionado a atividade de extensão. A meu ver, a extensão precisa ser muito mais ampliada. Precisa haver muito mais cursos, porque a formação é permanente, não tem como escapar.
não é apenas para a área de história, mas para a área de história também estão surgindo novos problemas, novas pesquisas, novas experiências. E é muito importante que isso seja debatido amplamente. E aí eu já vou passar para outra pergunta, que é sobre a formação do professor de história hoje, como você vê. E aí você falando assim, eu lembrei que a nova resolução de 2019 coloca a extensão no currículo, né? Curricularização da extensão. Nem todo mundo ainda está fazendo isso, mas está. A coisa importante é pensar assim, a formação do professor é uma formação permanente. Agora, apoios para essa formação permanente são muito escassos. Quando eu comecei o meu mestrado, havia um dispositivo legal no estado de São Paulo que os professores efetivos que entravam na pós-graduação saíam de sala de aula e mantinham salários. Portanto, era uma espécie de bolsa de incentivo à pós-graduação. Isso acabou. Você tem direito de pedir para sair da sala de aula sem remuneração. Eu tenho um orientante, ele é professor efetivo da rede estadual, e ele pegou bolsa. Ele resolveu sair da sala de aula sem remuneração. Não ganha nada. Ele vive da bolsa dele. Então, essa formação permanente é uma necessidade importante. A pós-graduação é uma via para essa formação. E como que você vê o campo hoje, Marcos? As principais conquistas que nós temos hoje para o campo do ensino histórico? Eu penso que há uma discussão ampliada sobre a multiplicidade de focos da aprendizagem de história. Não? Quer dizer, hoje em dia é mais frequente uma consciência ampliada de que o ensino de história não se dá apenas na sala de aula, não se dá apenas no livro didático. Portanto, que uma visita com os alunos ao museu não é uma visita turística, é uma visita de aprendizagem ao museu ou a outros espaços de conhecimento. A meu ver, essa consciência se ampliou. Isso daí é uma conquista legal. É claro que isso não se torna o reino do ideal. Na prática, isso significa mobilização de transporte, mobilização material para realizar essas tarefas. E os desafios? O principal desafio que você vê hoje para o campo do ensino de história? Considero muito importante a consolidação da liberdade interpretativa, sabe? O entendimento de que estudar história é estudar interpretativamente, não é uma informação oca, uma sequência mecânica de datas. As datas nunca são ocas, as datas são datas de experiências humanas. Então a liberdade interpretativa sobre essas experiências humanas, a meu ver, é um desafio fundamental, garantir que essa liberdade esteja presente. Encarar o convívio entre diferentes interpretações. Não é no sentido de neutralidade que eu penso. Não é no sentido de neutralidade. É que diferentes interpretações, fundamentadas metodologicamente, elas são algo muito importante para o conhecimento histórico. Não são simplesmente excludentes, né? São, desde que fundamentadas metodologicamente. Então, garantir essa liberdade interpretativa e a pluralidade das interpretações, a meu ver, é um grande desafio. Infelizmente, nós encaramos aí ações até de censura em relação a determinados temas. E temas que são meio proibidos, o que é um absurdo. Abordagens que são proibidas, perseguições políticas no universo da educação e da cultura em geral.
lutar contra essas coisas. Lutar contra essas coisas. Então, agora para terminar, comecei com você, com a sua história, não que a gente tenha saído da sua história, mas enfim, ela no meio da entrevista ela fica temática, né? Mas eu vou voltar para você perguntando como que está a família agora? Como é que está? Como que está a família? Não entendi. A sua família. Você falou de uma irmã. Então, eu tenho uma irmã, ela tem filhos. Ela mora no Rio Grande do Norte. Mora no Rio Grande do Norte, Uhum. Meus pais já faleceram. Se estivessem vivos, seriam mais de 100 anos. E o que você gosta de fazer, Marcos? Então, ler e escrever. Continua. Olha, eu gosto muito de visitar museu, mas estou visitando pouco porque estou com uma artrose no joelho. Uhum. Eu gosto muito de cinema, mas tenho visto muito pouco cinema em salas de cinema, não? Uhum. Muito pouco. Em parte por causa da pandemia, claro. Em parte por causa da pandemia. Mas não só. Também a artrose me desanima. Aí fico vendo filmes na televisão, coisas dessa natureza. Uhum. Eu gosto muito de ver filmes. Legais. Gosto de cozinhar. Ah, é? Eu não sei se eu me adaptaria a cozinhar no dia a dia, mas cozinhar fim de semana e tal, eu gosto. Que legal. Coisa que eu gosto. E qual que é o seu maior sonho hoje? Tem um filme, eu vou responder com uma cena desse filme, que é um concurso de Miss, né? E todas elas respondem assim, a paz mundial. Eu não responderia a paz mundial porque eu não sou candidato a Miss. Mas responderia garantias democráticas. Opa, estamos juntos nessa então. E o que você achou de contar essa história desse jeito? Ah, bom. Você é uma boa entrevistadora. Tem alguma coisa que você gostaria de narrar, que tenha passado, tenha escapado? Teve uma coisa que eu não falei que eu gostaria de falar. Na proposta curricular de 88, quando nós discutimos a questão dos livros didáticos, nós falamos assim, que os próprios professores podiam produzir seus materiais didáticos, desde que tivessem garantidas condições de produção, é claro. Uhum. Né? Portanto, horário para produzir, etc, etc. É claro que, em momento nenhum, passou na nossa cabeça, uma obrigatoriedade do professor produzir material didático. Uhum. Mas a liberdade, a possibilidade. E até a conquista de produzir esses materiais. Eu penso que materiais produzidos pelos professores, é claro, eles estão aí. Uma aula é um material didático, né? Uma aula é um material didático. Eles estão aí. Eles não substituem, não é que eles ocupem o lugar de outros materiais, mas eles têm a peculiaridade de serem materiais daquele professor naquela situação de ensino. Eu entendo que isso é uma conquista importante, sabe? O ensino não está resolvido automaticamente. Não tem um pacote pronto, né? O livro didático maravilhoso, o vídeo maravilhoso. Cada aula é uma situação. É contingencial, né? Cada aula é uma situação de relação específica com aqueles alunos, com aquela escola, com aquele momento. Né? Eu conheço crianças, pré-adolescentes, que estão na escola, é claro, agora, eles vivem o momento da guerra da Ucrânia. E a escola onde eles estudam tomou uma iniciativa muito interessante. Todo dia a Ucrânia é um tema. Todo dia. Eu penso que é muito legal. Não é um tema para a aula de história, não, para todas as aulas. Todas as aulas. Eu entendo que isso é uma atitude muito legal, no sentido de falar, olha, a formação de vocês, escolar, se dá no aqui e agora. Vocês têm que saber o que está acontecendo. Vocês têm que saber o que está acontecendo. Porque senão, fica uma formação no vazio. Então, materiais específicos, no meu entendimento, são importantes, não como uma carga a mais para o professor, até como uma conquista a mais.
do ensino que ele faz e em diálogo com outros materiais, é claro. Claro. Então, muito obrigada, Marcos. Um prazer. Então, como a gente tinha falado no início, eu me comprometo a encaminhar a transcrição para você. Se você pudesse expressar a autorização do uso dessa entrevista, deixar... Agora eu vou registrar uma coisa que não tem nada a ver com a entrevista. Não passei mal. Ah, que ótimo. Felizmente não voltei a passar mal. Que ótimo. Eu tenho um pouco de medo, porque eu tive um problema há muito tempo já. Em 2006, eu tive um infarto, em 2006. Como eu sou uma criatura de hábitos absurdamente caretas, nunca fumei tabaco, bebo muito pouco álcool, não uso outras drogas, aí a minha recuperação foi relativamente tranquila. Foi legal a minha recuperação do infarto. Mas aí quando eu tenho esse mal-estar, eu fico um pouco assustado. Será que está dando um problema? Não voltei a ter infarto. Não, não mesmo. Felizmente não voltei.